Marcos capítulo 16, e nós vamos ler do verso 9 em diante. Marcos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 9 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Eu queria que você lesse comigo, todos nós juntos, lêssemos a partir do verso 15 até o verso 18. Vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ela, Senhor, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e penetra a nossa mente, o nosso coração, entre as juntas, medulas, todos os espaços, Senhor. E nessa noite, minha oração é para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê uma nova consciência da missão que o Senhor deixou para nós nessa terra. Aquilo, Pai, que o Senhor espera de nós. Que essa consciência invada o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, tudo, Senhor, que há em nós, e assim nós possamos obedecer diligentemente a missão que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Primeiro, irmãos, quero pedir perdão pela voz fanha, que a gripe resolveu me agarrar logo hoje, mas é assim mesmo. Irmãos, esse texto que nós lemos é um dos textos mais famosos a respeito de missões. E a gente vê ele descrito pelo evangelista João Marcos. Né? Para quem não sabia, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. E João Marcos, né, a história conta, e a Bíblia também conta, no livro de Atos,
de que ele era um companheiro assíduo do apóstolo Paulo e também um companheiro assíduo do apóstolo Pedro. A tradição histórica diz de que o texto, o livro de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas quem ditou as palavras, contou as histórias, foi o apóstolo Pedro. O livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí, irmãos, os teólogos, quando estudam o livro de Marcos, a gente vê e a gente entende que Marcos é o evangelho da ação. Por que o evangelho da ação? O que isso quer dizer, Isabel? Você vê que de todos os evangelhos, o evangelho de Marcos é o menor, Tem 16 capítulos, a gente vê Mateus com 28, vemos Lucas com 24, João com 21 e Marcos com apenas 16 capítulos. E a gente, quando você vai lendo, folheando o livro de Marcos, você vai ver de que muitas vezes no evangelho de Marcos aparecem palavras como imediatamente, logo em seguida, a seguir, fazendo de Marcos um evangelho de atitude, de ação. E aí você pergunta, por que foi escrito, por que Marcos quis escrever de uma maneira tão resumida o evangelho? A história conta também de que Marcos foi um livro escrito com um público, direcionado aos romanos. E provavelmente, isso é comprovado, foi escrito no momento de perseguição. Quando o Evangelho de Marcos estava sendo escrito, estava sendo direcionado a romanos. Era uma carta que estava sendo enviada aos romanos que estavam sofrendo perseguição no Império Romano. Quando Jesus veio, morreu na cruz, e depois foi assunto aos céus, os discípulos tiveram um período de paz, mas depois a perseguição alcançou a igreja. E aí, pense você, irmãos, se no meio da perseguição, existiria tempo ou alguma maneira da gente fazer igual a gente faz aqui na nossa nação. Nós somos privilegiados, Você pode chegar na sua casa, você pode sentar na sua varanda, no seu portão, ou então até mesmo dentro da sua casa, pegar a sua Bíblia e ler tranquilamente. Você não tem o medo de que alguém a qualquer momento invada a sua casa e descubra que você está lendo a Bíblia e de você ser preso por isso, ou torturado, ou morto, só pelo fato de você estar lendo a Bíblia. E era exatamente isso que os romanos estavam enfrentando quando Marcos escreveu esse evangelho. E aí, sendo esse o evangelho da ação, o evangelho de Marcos também ressalta algo que Jesus deixou para nós, que não deve ser compreendido apenas na teoria, mas é preciso ser algo prático. Esse algo que Jesus deixou para nós foi uma missão. E a gente ouve falar dessa missão muitas vezes, mas a gente conhece a missão na teoria, Queria que você me ajudasse agora. O que diz em Mateus capítulo 28, os versos 18 ao 20? Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Vamos pular um pouquinho. Fala, ide, fazei discípulos, não estou ouvindo, de todas as nações, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, Jesus deixa claro, não só no Evangelho de Marcos, mas deixa claro no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, que existe uma missão e que nós precisamos cumpri-la. De repente você está pensando, eu sei, Isabel, eu sei disso, mas você sabe mesmo? Você sabe só por saber? Ou você sabe aquele saber que te faz viver à custa da missão que Jesus deixou para mim e para você? Graças a Deus, nós não vivemos no contexto de perseguição. Mas mesmo assim a gente vive num tempo onde tudo precisa ser rápido, prático, automático,
desde o surgimento dos fast foods, que aqui no Brasil não são nem tão rápidos assim, né? As pessoas ficaram acostumadas a adquirir tudo de maneira automática, prática, rápida, né? Você, quando quer pedir uma comida, quando você quer comer alguma coisa, você não precisa mais no restaurante. Você pode ligar, ou melhor ainda, pode pedir pela internet, não precisa nem falar com ninguém. Né? Então, a gente vive na época da praticidade. Você compra roupa pela internet, você compra bijuteria, você compra celular, você compra o que você quiser. Vivemos a época da informação. Tudo que você quiser saber, você encontra no Senhor Google. Né? E tem uns aí que eu sei que fazem isso. Está sentindo um negocinho, estou com uma dor no braço. O que faz? Vai para o Google. Dor no braço esquerdo. Aí aparece um monte de coisa lá. Né? Alguns ficam desesperados porque o Google... Né, ele deixa a gente bem desesperado. Né? Você fala que nasceu uma pinta aqui na minha mão, ele vai dizer que você já está com câncer de pele, nesse nível. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que nós vivemos no tempo da praticidade, da rapidez. Né? Existe um evangelho que se encaixa nesse tempo, que é o evangelho de Marcos. E esse evangelho nos deixa clara a missão que Jesus nos deixou. Foi o tempo em que Deus escolheu para que você vivesse. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus escolheu esse tempo para você viver nele. E aí, tantas vezes a gente se pergunta, né? Poxa, no passado, as pessoas se chegavam tanto a Jesus, a gente falava de Jesus, a igreja enchia, a gente fazia ar livre, né? E a gente via muitas almas sendo ganhas para Jesus. Por que isso não acontece hoje mais? E aí a resposta de muitos é: hoje o tempo é outro. Mas se Deus te colocou para viver nesse tempo, Ele vai te dar ferramentas certas para que você possa cumprir a missão que Ele deixou para você nesse tempo. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu quero que você e eu possamos ver alguns passos que Jesus nos deixou para que a missão seja cumprida. Repita comigo assim: os passos corretos nos dirigem ao cumprimento da missão. Agora eu quero que você fale mais forte. Os passos corretos. Isso aí, nos dirigem para o cumprimento da missão. Quantos querem obedecer ao Senhor aqui nessa noite? Queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Queremos obedecer ao Senhor, amém? Irmãos, obedecer ao Senhor não é só andar em santidade. Obedecer ao Senhor não é só você cumprir o seu ministério aqui dentro. Obedecer ao Senhor não é só você descobrir o dom que Deus te deu, como a gente tem estudado. Obedecer ao Senhor também se trata de uma missão que Ele não deixou só para os discípulos. Ele deixou para mim e para você. Como a irmã Lídia bem disse aqui no começo do culto, todos nós aqui somos missionários. Aí, de repente, você para e pensa: mas, Isabel, eu não sei falar, eu não tenho o dom de evangelismo, eu não tenho o dom de discipulado, eu não sei se eu me encaixo com missões. Não. Isso é independente. Se você é nascido de novo, essa missão também foi dada a você. Se você pertence a Jesus, se você um dia falou: Jesus, te aceito como meu único e suficiente Salvador, pronto, na hora, pum. A missão foi dada para você. Né? Fala igual aquele filme, missão dada é missão cumprida. O pessoal sabe aí de que filme que estou falando. O primeiro passo, irmãos, que nós vemos Jesus nos ensinar, se encontra aí, vamos ler novamente o versículo 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. O primeiro passo para que nós possamos cumprir essa missão que Jesus nos deixou é vencer a incredulidade.
Queria que você acompanhasse comigo lá do verso 9, mais uma vez, que fala, havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Quando a gente olha para esse momento da história aqui, se você ler os textos anteriores, a gente sabe de que está falando do momento da ressurreição do Senhor Jesus, né? Uma das bases da nossa fé, um dos momentos mais lindos, se não o mais lindo da história, foi o momento da ressurreição de Jesus, né? Se ele ressurgiu, nós também ressurgiremos, né? Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos garante uma vida eterna. Aleluia! Então, a gente está falando desse momento glorioso. Jesus havia ressuscitado. E aí, se você ler, quando você chegar em casa, sua Bíblia, um pouquinho antes, você vê de que o próprio Jesus havia dito aos discípulos que ele ressuscitaria. Estou certo ou estou errada? Tinha dito a eles. Então, depois daquele dia, daquela sexta-feira da paixão dolorosa, do sábado ali do luto, chega o domingo. E a Bíblia diz que os discípulos estavam confiantes. Ela diz que eles estavam, não, Jesus vai ressuscitar, né? Vamos ficar com essa esperança. Eles estavam assim, irmãos? Eles estavam animados? Não estavam. O que diz aí no versículo 10, no finalzinho? E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam como? Tristes e o quê? E choravam. Quando você vê lá no texto de de João, ainda dá mais detalhes, né? Diz de que as portas estavam dentro da casa, com as portas tudo trancadas, janela, tudo, porque eles estavam morrendo de quê? De medo, irmão. Que haviam matado o mestre, o que seria da vida deles? Só que uma coisa gloriosa acontece enquanto eles estavam tristes e choravam. Jesus ressurge. E ele aparece a Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expelido 7 demônios, aquela que antes era uma prostituta, e Jesus transforma a vida dela. E Jesus aparece a ela vai anunciar aos discípulos. O que acontece? Os discípulos acreditam? Não acreditam. E depois, Jesus sabia, Jesus conhecia seus discípulos. Jesus aparece depois a 2 discípulos, a caminho de Emaús, que era uma cidade ali depois de Jerusalém, e conversa com eles, e anda com eles, e come com eles, só no final que eles entendem que era Jesus. Mas mesmo assim eles voltam para anunciar aos outros discípulos, olha, a gente viu o Senhor. Mas o que diz aí no versículo 13, no final? Também a estes 2 eles não deram crédito. As 2 expressões, irmãos, que aparecem no verso 11 e no verso 13, não acreditaram e não deram crédito, tem o mesmo sentido lá no original, que significa não acreditar. Não dar crédito realmente, é como se eles tratassem aqueles que tivessem visto ao Senhor Jesus como, esse pessoal não está normal, não. A gente viu ele morto, agora estão falando que ele está vivo, só que eles tinham esquecido da promessa que o próprio Jesus havia dado. O coração deles estava cheio de incredulidade. E aí, para surpresa dos discípulos, o que acontece? Eles estavam tristes e choravam. No versículo 14 diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Irmãos, o que é incredulidade? O que é a dureza de coração? Incredulidade não é só você,
não acredito muito não. Essa incredulidade descrita aqui no texto de Marcos tem o sentido de teimosia, de obstinação, de inflexibilidade. O sentido, quando Maria Madalena contou para eles, quando os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús contaram para eles que haviam visto a Jesus, eles simplesmente não acreditaram, eles se recusavam a acreditar que Jesus havia ressurgido e aparecido para eles. Preste atenção, irmãos. Eles estavam se recusando a acreditar que o próprio Jesus havia dito que ele faria. Eles estavam se recusando a acreditar na promessa que o próprio Jesus havia lhes dado, a promessa da ressurreição. Então, quando Jesus aparece, invade as portas daquela casa, e eles estão naquela moação, naquela tristeza, naquele desânimo, naquela desesperança, naquele negócio, acabou tudo, não tem mais jeito para a gente, a nossa esperança morreu, e tudo que havia em nós morreu também. Jesus aparece. E lá em João capítulo 21, ele diz, Pai, seja convosco, e aparece a eles, e lhes censura a incredulidade e a dureza de coração. Irmãos, se eles não criam naquilo que é a base da nossa fé, como que eles seriam capazes, depois de cumprir a missão que Jesus lhe daria, no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas como que eles pregariam se eles mesmos não tinham a fé na sua base de crença? Como que eles pregariam se havia obstinação, teimosia, inflexibilidade? Como que eles pregariam se eles se recusavam a crer naquilo que Jesus já havia falado? E aí, irmãos, você de repente pensa assim, poxa, Isabel, eu não tenho prazer em falar de Jesus. E eu queria que nessa noite você fosse sincero mesmo com você mesmo. Eu não preciso saber, o Senhor é quem sabe. Mas se você não tem prazer, se você não sente vontade de falar sobre Jesus, queria que você pensasse um pouquinho por que isso. Será que nesse tempo onde a prosperidade, os milagres têm sido pregados, a base da nossa fé tem sido esquecida? Estamos vivendo num tempo onde falar que Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu nessa terra como um de nós, se fez pobre, deixou toda a sua glória, morreu, ressuscitou no 3º dia e voltará. Era para nós vibrarmos com essa mensagem. Por que será que você não vibra? Por que será que eu não vibro apenas com isso? O que tem sido a base da sua fé? Será que o seu coração tem estado incrédulo, obstinado como o dos discípulos? Será que você tem esquecido daquilo que o salmista chama no Salmo 51, famoso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito. E ele fala, dai-me a alegria da tua salvação e um espírito pronto a obedecer. Irmão, sabe o que é a alegria da salvação? É você se regozijar com a mensagem do Evangelho. Não é algo que você força, não é algo que você, eu tenho que ficar feliz com isso. Não, é algo que vem de dentro para fora. Se trata da consciência, se trata de saber, de você entender aquilo que Jesus fez por você. E minha pergunta nessa noite é, você entende aquilo que Jesus fez por você e por mim? Mas a minha pergunta é, você entende de verdade o que Ele fez por você? Quantas vezes, irmãos, nós cantamos aqui, impressionante, infinito, ousado amor, mas você compreende de verdade aquilo que esse amor fez por você? Essa é a minha pergunta. Sabe por quê? Porque quando a gente não compreende esse amor, a gente é incrédulo, porque a gente não está crendo na base da nossa fé. Sabe o que o amor de Deus prega? Prega de que Ele, um dia,
um dia não, na eternidade, Ele resolveu criar o mundo, criar o homem, criar os nossos antepassados, Adão e Eva. Só que o pecado entrou no mundo. E desde aquele dia, a Bíblia conta de que Jesus, antes da fundação do mundo, já havia morrido pelos nossos pecados. No sentido de que, naquele dia, Ele resolveu demonstrar o seu amor pela humanidade. E você, de repente, está pensando, Isabel, eu sei disso tudo, sabe mesmo? Se você souber, nessa noite eu quero te lembrar. O que Ele fez? Ele foi e disse, né, eu amo esses seres humanos. E eu vou demonstrar esse amor aos seres humanos. Então veio Jesus, o Filho único, o primogênito, o único Filho de Deus, aquele que não tinha pecado nenhum. E o que Deus faz? Ele vem, mas Ele vem como um príncipe? Não. Ele vem como um grande político, como um grande rei? Não, não, não. Ele vem como você e eu. Ele vem como uma criança, como um bebê. Nasce numa manjedoura, de uma adolescente e o seu noivo ali, numa situação difícil. E Ele cresce, e Ele cumpre o seu ministério, rompendo com todas as barreiras sociais que o judaísmo estabelecia, rompendo com a religiosidade, rompendo com os privilégios de que só alguns poderiam entrar na presença de Deus. Ele rompe com isso e nos dá o privilégio de entrarmos na presença de Deus. Ele rompe e, por fim, depois de 3 anos no seu ministério, Ele anda pelaquela via dolorosa e dá a sua vida no lugar da sua e da minha. E aí, essa mensagem, Isabel, essa mensagem é velha, eu já sei disso, já me converti. Está querendo me fazer aceitar Jesus de novo? Não, de repente quero que você aceite Jesus de verdade hoje. De repente você ainda não aceitou Ele, não sabe. E Ele entrega a sua vida em lugar da minha e da sua. Um sofrimento que não se tratava só de sofrimento no seu corpo, mas no seu espírito. A Bíblia diz de que Ele carrega os pecados do mundo inteiro. Os pecados antes de nascermos. Os pecados desde Adão e Eva. Até os pecados da nossa posteridade, até que Ele volte. Você imagina, irmãos, o peso do pecado de gerações e gerações e gerações. Fora o seu corpo machucado e moído pelo teu pecado e pelo meu. E Ele sofre essa dor por mim e por você. Eu quero te lembrar nessa noite que era para ser você, era para ser eu. Era para sermos nós no lugar de Jesus. Você compreende isso? Se você compreende, eu quero te lembrar nessa noite. Era para ser você e eu no lugar de Jesus. Isso é amor. E aí, irmãos, Ele morre. Os discípulos ficam lá amuados. Mas no terceiro dia, no terceiro dia glorioso, a pedra do sepulcro se move. E Ele ressuscita, aleluia. Você pode dizer aleluia. A alegria da salvação é nos regozijarmos com isso, irmãos. É quando isso é o suficiente para nós. Agora, minha pergunta é, essa mensagem tem sido o suficiente para você? Quando você fala do sacrifício de Jesus, teu coração salta, ele pula, né? Você fica com aquilo, meu Deus, que amor é esse? Quando você está cantando Ousado Amor, no que você pensa? Né? Às vezes a gente só pensa no Pai que cuida da gente. Ele cuida de nós, cuida. Mas seu amor foi muito além disso. Seu amor te deu a possibilidade de estar aqui nessa noite. Te deu a possibilidade de viver, de experimentar coisas novas. Quando nós nos regozijamos com isso, irmãos, a gente tem a alegria da salvação. E a gente venceu a incredulidade. E eu não sei os seus problemas, todos nós temos problemas, mas Ele está acima dos problemas.
Ele já resolveu o maior problema, que era o problema da sua salvação. Ele já resolveu o maior ali, a maior coisa que tinha para ser resolvida. Ele já resolveu. Ele já garantiu a sua eternidade no céu. Você pode dizer glória a Deus? Quando nós nos agarramos a essa mensagem, quando isso faz o nosso coração se regozijar, aí nós vencemos a incredulidade, irmãos. Os discípulos não estavam conseguindo crer de que Jesus cumpriria o seu papel de maneira completa. Ele morreria, mas ele ressuscitaria, trazendo de volta a nossa esperança. Minha oração nessa noite é para que você vença a sua incredulidade. Você pode fechar os seus olhos, botar a mão no seu coração nessa hora e dizer: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação e um espírito pronto a te obedecer. Irmãos, quando nós compreendemos essa mensagem, algo novo surge dentro de nós. Essa alegria da salvação brota e a gente toma um novo dinamismo. Isso impulsiona as nossas ações e não é algo forçado, parte de dentro para fora. Você não tem, a necessidade de alguém te impor isso. Tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus. Não, isso já é natural seu. Eu falo de Jesus porque eu vivo por Jesus. Eu falo de Jesus porque eu vivo Jesus. No diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não, mas eu. Cristo vive em mim. Então eu tenho aqui vários Jesus. Amém ou não amém? Amém. Jesus vive dentro de você e vive dentro de mim. Pode ser que de repente ele está meio apagado aí dentro. Mas nessa noite eu quero que ele ressurja no teu interior. E vença, faça você vencer toda incredulidade, ao ponto da sua alegria ser renovada. E você ter a disposição, sem que ninguém mande, de viver Jesus. Não estou falando só de falar de Jesus, porque de repente você fala assim: Isabel, não sou bom com as palavras. Não precisa falar, viva Jesus. Viva Jesus, que aí você testemunhará a respeito da verdade. Amém? Quantos querem viver Jesus aqui nessa noite? Amém? Eu quero viver Jesus. Pode ser que de repente eu não saiba falar, mas eu quero que as pessoas vejam na minha vida a reflexão do meu Senhor, do meu Mestre, daquele que ressuscitou no terceiro dia e deu tudo por mim. Irmãos, o resto, aquilo que vem depois, as curas, os milagres, isso é só um bônus. A graça maior já me foi dada e já foi dada a você. E pela misericórdia dele, às vezes ele opera coisas sobrenaturais. E ele é maravilhoso por isso. Mas aquilo que eu tinha que ter de mais importante, eu já tenho, que é ele morando dentro de mim. É ele morando dentro de você. Viva Jesus. Aleluia. Segundo passo que eu quero mostrar para os irmãos, está no verso 15. Vamos ler todos juntos, que é um texto muito conhecido. Verso 15 e 16, vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Segundo passo, irmãos, para que nós venhamos a cumprir a nossa missão, é não ter reservas. O primeiro passo é vencer a incredulidade. O segundo passo é não ter reservas. Depois de Jesus ter mostrado, o primeiro passo, que era vencer a incredulidade, que era mais do que falar que eu criei em um Jesus, era viver essa fé em Jesus. Assim que eles vencessem a incredulidade, eles estariam prontos para cumprir essa missão dada no verso 15. E aí ele diz, ide. Lá no Evangelho de Marcos, no original, esse termo aparece umas 15 vezes. E ele diz, o que quer dizer ide? Jesus está falando para nós irmos. Mas não é só ir, é ir sem reservas.
Ou seja, Jesus estava falando, vão, mas vocês precisam ir. Pregar o evangelho sem reserva, sem ressalva, sem medo, sem segurar em nada. Vão, só vão. Sem segurar em nada. Não se reservem a nada. E ele continua, é a mesma expressão, né, que aparece em Mateus 28, ide e fazei discípulos. E aí Jesus fala, ide, ele fala para onde, irmãos? Ele fala só para um beco? Ele fala só para uma cidade? Ele fala só para Jerusalém? Ele fala ide para onde? Por todo o mundo. Ele não manda os discípulos irem só aqui, só ali. Ele não manda você ir só aqui, só ali. Ele diz por todo o mundo. E a expressão que aparece aqui no original é vão no interior do mundo, nas entranhas do mundo. Como assim, Isabel? Está falando do mundo, sistema? Não, está falando do mundo geográfico. Ele estava dando essa missão para os discípulos de que nós precisamos ir em cada espaço habitado desse mundo, dessa terra, para que o nome de Jesus seja falado. E precisamos fazer isso sem reservas. Irmãos, quando você faz pesquisas sobre os povos não alcançados, porque aí você pensa assim, né? Ai, com a internet, né? Agora, com a tecnologia, ficou muito mais fácil das pessoas ouvirem falar de Jesus. Não. Existem muitos, mais de milhares de povos não alcançados pelo Evangelho. Quando o missionário Jefferson veio aqui, né? Quem lembra, sabe de que existem várias tribos no Níger que são povos não alcançados. A gente não precisa ir longe, irmãos. No Brasil, quando você vai lá para o Amazonas, existem tribos indígenas que ainda não ouviram falar de Jesus. E é no nível de você perguntar, você sabe quem é Jesus? E eles falarem, olha, ele não passou por aqui não. Eu não vi ninguém chamando ele aqui, não. Eu não vi ele passar por aqui, nesse nível. Né? O missionário Jefferson até hoje lembra de que ele falou de que a Coca-Cola chegou em alguns povos não alcançados, mas Jesus ainda não. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, amém ou não amém, irmãos? O Senhor nos chamou para ir pelo mundo todo. Pode ser que, de repente, Ele não te chamou para você ir para a África. Pode ser que Ele não te chamou para ir lá para cima, para o Amazonas. Pode ser que Ele não te chamou para ir para a Coreia do Norte, que é o país mais perseguido, onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. Mas Ele te chamou para Capoeira Grande. Amém ou não amém? E Ele diz para que nós possamos ir sem reservas e pregar o Evangelho a todo mundo. E nós estamos no mundo, amém, irmãos? A Capoeira Grande está no mundo, está na terra. Ninguém aqui está fora da terra. Nós precisamos falar do Evangelho onde Deus nos colocou, ou aonde Deus te chamou para ir. Eu estou falando aqui, pode ser que Deus não te chamou, mas pode ser que Ele te chamou para ir para um outro país. Eu nunca vi um tempo onde o chamado missionário tem estado tão escasso. As pessoas não querem mais sair do seu conforto, né? Quase não vejo jovens, adolescentes dizendo, ai, o Senhor falou comigo e Ele quer que eu vá lá para a África, eu tenho chamado para a África. Antigamente, irmãos, isso era mais comum. Hoje, muito difícil. Mas por que, Isabel, Deus parou de chamar? Não. Parece que os nossos ouvidos não estão tão abertos como eram antigamente. Mas Ele disse, ide por todo mundo, ide na sua rua, ide na sua família, ide na rua da estrada da Capoeira Grande, ide nos becos, ide nas favelas, ide aonde Ele te mandar, irmão, lá vai, sem reservas. E Ele continua, e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra que aparece ali para o Evangelho é o querigma. O que significa querigma? Significa proclamação do Evangelho que prega o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. Quando Jesus manda da gente pregar o Evangelho a toda criatura, Ele está falando para a gente pregar essa mensagem.
E eu quero fazer uma pesquisa aqui nessa noite. Queria que levantasse uma das mãos. Quem é convertido aqui há mais de 5 anos? Levanta a mão aí, há mais de 5 anos. Fica com a mão levantada. Há mais de 10. Fica com a mão levantada. Se você é menos de 10, pode abaixar a mão. Há mais de 15. Há mais de 20 anos. Há mais de 25 anos. Oi, Jesus! Há mais de 30 anos. Há mais de 35. Há mais de 40 anos. Oi, Jesus! Aleluia! Há mais de 45 anos. Então chegamos no limite. Há mais de 40 anos. Quem aqui é convertido há menos de 1 ano? Jéssica? Quem aqui é convertido há menos de 6 meses? Então, aqui eu não estou vendo ninguém muito novo na fé. Só a Jéssica. Irmãos, essa missão te foi dada desde o momento em que você levantou sua mão para Jesus. Ela é a tua missão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, sua missão. Jesus disse, ide, pregue o evangelho. Se você tem mais tempo de convertido, essa missão já é sua há muito tempo. Vamos botar ela para ativar. Vamos botar ela para mexer sem reservas. Pregar o evangelho que um dia te alcançou. Aquele dia, irmãos, queria que você lembrasse agora, puxasse na sua memória, aquele dia em que você estava no lugar, num retiro, no ar livre, aqui na igreja, seja onde for, onde você ouviu a mensagem do evangelho e ela entrou no teu coração. Pum! E depois daquele dia você nunca mais foi o mesmo. Esse impulso que chegou no teu coração não pode ficar só para você, irmão. O evangelho que te alcançou precisa passar para outros. Você precisa passar essa alegria para outras pessoas. E você não tem que fazer isso porque eu estou dizendo, não. Você tem que fazer isso porque Jesus falou para você fazer. E Ele falou para a gente pregar um evangelho cheio de firulas? Não, Ele falou para a gente pregar a sua vida, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Simples. Evangelho puro e simples, né? Tem um livro com esse título. Para você cumprir essa missão, é necessário que você faça isso sem reservas. E ele fala para que a gente se entregue por inteiro para cumprirmos essa missão. Essa missão não foi dada só aos 12, não. Foi dada a mim e a você. Se você crê, irmãos, você será capaz de ganhar outros. Mas primeiro tem que vencer a incredulidade. E depois tem que ter a disposição de dizer, Senhor, eu não sei falar. Deus, eu não sou desenvolto. Deus, eu não sei fazer isso. Me ajuda. Eu quero cumprir o teu ID. Eu me entrego a ti sem reservas, para que o Senhor possa me usar, para que eu possa ir aonde o Senhor me mandar e pregar o evangelho. Como eu disse, o mundo, né, precisa ouvir de Jesus. Mas você fala, Isabel, mas Deus não me chamou para o mundo, para o outro país, mas Deus te chamou para onde você está. Sempre tem alguém, irmão. Sempre tem alguém que precisa ouvir o evangelho. E Jesus te comissionou para isso, para fazer isso sem reservas. Amém, irmãos? Vamos obedecer o Senhor, sem nenhum tipo de reserva. É igual quando a gente canta, né? E olha, uma coisa que a gente aprende, quando você estuda a respeito de louvor e adoração, é que a gente vive um tempo em que as pessoas cantam
aquilo que elas nem sabem o que estão cantando, ou elas cantam aquilo que elas não vivem. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, quando você está cantando, Deus está vendo, hein? Que você está cantando, hein? Deus está vendo aquilo que sai da nossa boca. E às vezes a gente canta, né? Como a gente canta aqui sempre. Sonda-me, Senhor, me conheces. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, e aí chega nessa frase. O que fala? Eu quero ser usado da maneira em qualquer e em qualquer. Aqui que você fala depois, eis aqui, usa-me. Compreende a seriedade? Quando a gente canta essa música, a gente não está cantando só porque ela é bonita, não. Uma música muito bonita. Né? Deus inspirou mesmo a Aline Barros quando escreveu essa música. Mas ela se trata de uma oração, irmãos. Essa música descreve, acho que exatamente isso aqui que a gente viu agora, sem reservas. Quando a gente diz, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você está dizendo, Senhor, me entrego completamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí você pensa, Isabel, mas eu não sei exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Hoje eu estou te dizendo, existe uma coisa que você sabe que Deus quer que você faça, que é cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou só a um, a outro, não falou só para pegar para a Lúcia, para a irmã Lídia, para o César, não. Falou para pregar para toda criatura. Amém ou não amém? Amém. Terceiro passo, irmãos, e último. Queria que você acompanhasse comigo os versos 17 e 18. Diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos ler todos juntos, irmãos? O verso 17 e 18, mais uma vez, vamos lá? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Terceiro e último passo, irmãos, é viver os sinais. Jesus, ele nos dá no último passo um complemento do primeiro e do segundo. A gente precisa se livrar da incredulidade. Depois precisamos estar dispostos a irmos e cumprirmos o ID. E então Jesus nos dá as ferramentas que nos auxiliam no cumprimento da missão. Ele diz, os sinais hão de acompanhar. Essa expressão, quando Jesus fala, os sinais hão de acompanhar, ele está dizendo, os sinais seguirão de perto, correrão atrás daqueles que creem. E ele diz, né, os que creem devem crer sem reservas. Creem de verdade. Os que creem sem reservas ganham o privilégio dessas ferramentas e de experimentar o sobrenatural que Deus pode fazer. E ele diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. É como se o nome de Jesus fosse uma senha, fosse o passaporte para que os sinais acontecessem. Ele não disse no seu nome, no meu nome, ele não disse no nome de Pedro, no nome de João, no nome de Lucas, no nome de
de apóstolo Paulo, não falou de nome desses ninguém. Ele falou em meu nome, no nome de Jesus. Irmãos, quando nós cremos no poder do nome de Jesus, nós podemos fazer maravilhas. E isso fica explicitado a partir do verso 17. Ele fala, expelirão demônios. A palavra aqui para expelir se trata de um grande lançamento para fora. A expressão correta seria um chute para fora. Né? Quando ele fala da gente expelir demônio, é como se a gente estivesse dando um chute no diabo, mandando ele embora. No nome de Jesus. Amém? Amém? Não tem demônio que aguente, irmãos, com o poder do nome de Jesus. Depois diz, falarão novas línguas, né? Aí a questão dos dons espirituais, algo sobrenatural, algo novo para o possuidor. Depois diz, pegarão em serpentes, levantarão, erguerão sem medo, algo que parece mortal, eles pegarão na mão sem medo, porque estarão debaixo do poder do nome de Jesus. Você pensa, Isabel, isso já aconteceu? Já. Atos capítulo 28, com o apóstolo Paulo. Ele tinha acabado de sair de um naufrágio brabo. Quase morre. Ele e os companheiros, né? Deus guarda a vida deles. Mas eles chegam ali na ilha de Malta. E eles estão botando lenha, né? No fogo. Daqui a pouco, irmão, salta uma cobra da lenha e vai direto no braço do apóstolo Paulo. Pum! E aí todo mundo ficou olhando aquilo, né? E falaram, meu Deus, esse homem está marcado mesmo para o azar. Porque primeiro ele sofre um naufrágio. Depois a víbora pica ele. Não é possível, o destino quer que ele morra. E eles ficaram esperando, a Bíblia diz. Ficaram esperando o apóstolo Paulo cair duro no chão, ou ele começar a ficar inchado. Mas a Bíblia conta de que nada aconteceu ao apóstolo Paulo. Irmãos, a gente está falando de uma cobra venenosa, tá? E vou contar um segredo para os irmãos. Tem um bicho que eu tenho pavor, é a cobra. Penso que não sou só eu, não, mas a maioria das mulheres aqui, só de pensar, já dá um arrepio na espinha. Depois ele diz, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Você perguntar, Isabel, não é possível isso. A história conta que isso aconteceu também lá na igreja primitiva, né, um pouco depois. Na época dos pais da igreja, houve um cristão chamado Justus Barsabás. A história conta de que ele estava no momento da perseguição, é claro. Foi capturado e os romanos fizeram com que ele bebesse veneno. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Nada. Porque a Bíblia diz de que se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. O cara bebeu veneno mesmo, irmão. Veneno de verdade, não morreu. Por quê? Porque estava debaixo da autoridade do nome de Jesus. E aí você acha que os sinais, esses milagres aqui que a gente está vendo, essas coisas maravilhosas, é só para o teu benefício? Não, não, não. Jesus, quando Ele nos dá autoridade para fazermos isso, é porque são ferramentas para que alcancemos outros. E aí você pensa, Isabel, mas eu não tenho visto isso acontecer mais nos dias de hoje. Por que será? A Bíblia diz de que esses sinais acompanharão aqueles que o quê? Que crerem. Se esses sinais não têm nos acompanhado, tem alguma coisa errada ou não tem? Tem alguma coisa errada. E eu não estou falando da gente realizar sinais, prodígios, isso tudo aqui acontecer, para que o nome da Igreja da Capoeira Grande, as pessoas possam falar, ó, vai lá, que tem um curandeiro lá, né? Vai lá que tem um negócio diferente lá. Não estou falando para enriquecer. Quando essas coisas acontecem, irmãos, são ferramentas para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele termina dizendo, né? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E a palavra aqui, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A expressão aqui é como se a recuperação agarrasse o enfermo. Você vai botar a mão sobre o enfermo, na hora que você orar pelo enfermo, a recuperação vai correr e vai agarrar ele.
E aí você pensa assim, e é engraçado que essa expressão aqui, ela não é assim, vai botar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados na hora. Não. Eles vão começar a se recuperar. E aí, quando vê, está curado, irmão. Quantos querem experimentar isso aqui na Igreja da Capoeira Grande? Amém? Quantos creem que isso pode acontecer aqui na Igreja da Capoeira Grande? Crê de verdade, porque esses sinais acompanham aqueles que creem. Irmãos, que possamos vencer a incredulidade. Que possamos dizer, Senhor, eu obedeço, eu quero te obedecer sem reservas. E que possamos viver esses sinais. Né? Pedir a Deus, Senhor, o Senhor fez isso lá na igreja primitiva. No versículo 20, fala assim, ó, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam. Quando você lê Atos 2, quando você lê Atos 4, você vê de que isso acontecia constantemente. A palavra pregada era confirmada pelos sinais e prodígios. Para fechar, queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a sua voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai, de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, esse contexto aqui era um contexto de perseguição. Pedro e João haviam sido presos e depois soltos e ameaçados para não falarem mais no nome de Jesus, senão eles seriam mortos. O que a igreja faz nessa hora? Se reúne unânime em oração. E eles dizem, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para aquilo que temos vivido aqui na comunidade da Capoeira Grande. Não precisa entrar em detalhes que todo mundo sabe o que está acontecendo. Como que nós nos sentimos ameaçados? O pessoal está até falando, Isabel, daqui a pouco a gente não vai poder nem mais vir na casa do Senhor. Não, 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 não. Você vai aceitar isso, irmão? Eu não vou aceitar isso. Nessa noite nós vamos orar e dizer, Senhor, olha para essas ameaças. E eu não estou falando das ameaças carnais de pessoas, não. Porque elas estão debaixo da influência satânica, irmão. São pessoas que precisam de amor e perdão. Estou falando da questão do diabo estar se levantando contra a comunidade da Capoeira Grande.
E nessa noite nós vamos nos levantar em clamor e dizer: Senhor, olha para essas ameaças e nos concede que nós possamos anunciar com intrepidez a Tua palavra. Enquanto a gente anuncia a Tua palavra, demonstra a Tua palavra, estende a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios em nome de Jesus. Você deseja isso, irmão? Amém? Queria que você levantasse nessa noite e ficasse de pé. Se você entende de que o Senhor falou com você nessa noite, de maneira específica, se você entende de que, Senhor, eu preciso renovar a importância da Tua missão no meu coração, não vou te chamar aqui na frente, mas eu queria que você levantasse uma das suas mãos no lugar onde você está, para nós orarmos juntos. Queria que você levantasse a sua mão, se você entende: Senhor, eu tenho sido muito desleixado quando se trata da Tua missão. Eu não tenho falado, mas eu também não tenho vivido, Jesus. Não tenho feito diferença. Eu quero fazer mais diferença, Senhor. Se você entende isso, queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Não precisa vir aqui na frente. Queria que você permanecesse com a sua mão levantada e nós vamos orar. Senhor, obrigada, porque existem pessoas aqui que entenderam, Senhor, que a missão é preciosa, que a missão foi dada pelo Senhor a todos nós. Deus, e eu quero pedir a Ti, para que no nome de Jesus esse fogo não se apague. E eu quero pedir, Deus, para Ti, para que a alegria da salvação seja dada ao coração, não só desses que levantaram a mão, mas de cada um que se encontra nesse lugar. Que nós tenhamos prazer, Deus, não só de falar de Jesus, mas tenhamos prazer de viver Jesus. Viver Jesus, tendo a noção de que o Senhor vive em nós. E que possamos fazer isso sem reservas. Que possamos, Senhor, fazer isso nos entregando a Ti. E que os sinais nos acompanhem. Em nome de Jesus. Agora, eu queria que todos nós levantássemos as nossas duas mãos. Nesse momento, nós vamos interceder pela Capoeira Grande. Né? Quem mora aqui sabe melhor do que eu o que tem acontecido. Queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e intercedesse pela comunidade da Capoeira Grande. Mas não só pela Capoeira Grande, mas para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos faça fazer a diferença nesse tempo. Para que coisas sobrenaturais comecem a acontecer nesse lugar. E pessoas sejam atraídas a Jesus. Aqueles que nós nem imaginamos. Sabe por quê, irmãos? Quando existe um lugar onde Deus, onde Jesus é o Senhor, a paz reina. Não tem nada que possa romper com a paz estabelecida pelo Senhor. Então, eu queria que nessa hora você clamasse o Senhor com seriedade. Entregasse a Capoeira Grande a Jesus. Dissesse: Senhor, esse lugar não pertence a homens. Esse lugar nem pertence a nós, Senhor, mas o Senhor nos deu como herança. Porque nós estamos pisando nessa terra. E a Bíblia diz: aonde pisardes com a planta dos vossos pés, nós iremos possuir. E nós possuímos Capoeira Grande nessa noite, espiritualmente falando. Então comece a interceder no teu lugar nessa hora. Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor, a Capoeira Grande não pertence a homem nenhum. Não pertence a religião nenhuma. A Capoeira Grande pertence a Jesus. E nós somos, Senhor, os Teus agentes nesse lugar. E estamos pisando, tomando posse da terra que o Senhor nos deu como herança. Senhor, o Senhor nos plantou nesse lugar. O Senhor nos plantou na comunidade da Capoeira Grande. Nós nos apossamos, nós tomamos posse, nós declaramos o Teu reino estabelecido, o Teu reino de justiça, de alegria e de paz. Nós declaramos que o príncipe da paz
teus ombros. Não há o que possa contra o teu governo, Senhor. Nós declaramos o reino do príncipe da paz, estabelecido na Capoeira Grande. E pedimos, Senhor, faz de nós agentes do teu reino. Levanta a igreja da Capoeira Grande como tocha viva. Senhor, que haja sinais, prodígios acontecendo nesse lugar. E pessoas sejam atraídas para esse lugar, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, e a Capoeira Grande faz parte da nação brasileira. Antes, Senhor, de ganharmos a nação, pedimos ao Senhor, dá-nos a Capoeira Grande. Dá-nos a Capoeira Grande como herança, onde, Senhor, a tua glória invada os becos, as casas, os morros, os buracos, Senhor, os campos, todos os lugares que têm sido consagrados ao diabo. Nós queremos declarar que o teu reino será estabelecido, a tua glória será estabelecida. Nós queremos ver, Senhor, Capoeira Grande salva pelo Senhor Jesus. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós tomamos posse da herança. Capoeira Grande, Senhor, o Senhor nos deu como herança. É a nossa herança, Senhor. Estamos pisando aqui na autoridade, não do nosso nome, mas do nome de Jesus, que é a nossa senha, que é o nosso passaporte. Tomamos posse da terra que pertence ao Senhor e rejeitamos, Senhor. Rejeitamos todo espírito maligno. Rejeitamos, Senhor, toda potestade, todo principado. Rejeitamos e declaramos o teu reino de justiça, alegria e paz. Olha, Senhor, para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, em nome do teu santo servo Jesus. Capoeira Grande é tua, Senhor. Nós te entregamos as chaves, as portas, os becos, as montanhas e os vales. Nós entregamos tudo ao Senhor e rejeitamos todo governo estranho, porque o único rei aqui é o Rei Jesus. Tu és o nosso Rei, Senhor. E nós cremos de que o Senhor ouvirá a nossa oração. Pela tua misericórdia, Pai, não porque merecemos, mas porque nós cremos no poder do teu nome. E nós cremos sem reservas, Senhor. Colocamos a nossa fé nisso. Sabemos que o teu reino de justiça prevalecerá. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.